Boa noite a todos os meus amigos e minhas amigas, mais uma vez, dando continuidade ao nosso curso de responsabilidade civil. Hoje vamos tratar da responsabilidade civil dos profissionais da área jurídica, né, dos advogados, como é que funciona a responsabilização civil, como é o método, né, de responsabilização civil dos profissionais liberais que atuam na justiça, né, os advogados. Então, o advogado, primeiro, para compreender a responsabilização civil, a gente precisa lembrar, né, que o advogado é um profissional que exerce uma função indispensável à administração da justiça. Então, esse fator já é muito relevante para a gente ter em mente quando a gente pensar a responsabilidade civil dos advogados. É um profissional indispensável à administração da justiça. Então, veja que a Constituição quer que haja uma proteção especial e, em relação a essa atividade, compreendendo ela como uma atividade, um serviço prestado, mas indispensável à administração da justiça. Por isso que o advogado ele tem uma série de prerrogativas, de garantias, que em outras profissões não existem, ou podem não ter, né? Então, o advogado ele tem, no exercício da sua profissão, algumas garantias. Não são sempre respeitadas, é verdade, mas elas são fundamentais porque a atividade que ele desenvolve é indispensável nos termos da Constituição. Então, advogado é aquela pessoa que tem o que a gente chama de capacidade postulatória, a capacidade de se dirigir a juízo e pedir algo ao magistrado. Regra geral, a gente não pode fazer isso pessoalmente, né? A maioria das pessoas não podem fazer, porque elas não têm capacidade postulatória. Tem capacidade de direito, né? Normalmente, se for maior de idade, mas para pedir em juízo, só através dessa causa de legitimidade, que é a inscrição no quadro da ordem da OAB. Então, só essas pessoas que passaram no exame da ordem, fizeram o curso de direito, passaram no exame da ordem, ou são defensores públicos de concurso, ou profissionais do Ministério Público, que têm capacidade postulatória, que podem se dirigir a juízo e fazer um pedido. Tem exceções? Tem algumas exceções, como, por exemplo, juizados em causas até 20 salário mínimo, habeas corpus, qualquer um pode impetrar independentemente de advogado, mas isso é exceção. Regra geral, capacidade postulatória, quem tem é esse profissional aí, o advogado. Beleza? E espero que em breve, daqui a uns 2 ou 3 anos aqui, todos vocês nessa sala tenham essa capacidade aí postulatória. Com fé em Deus, aprovados aí no exame da ordem, ou quem deseja, né? Porque tem gente que tem outros planos. Beleza. Então, é especial essa relação e essa profissão merece um tratamento diferenciado. Por isso que tem uma lei específica tratando da profissão, enfim. Por isso que a OAB é uma autarquia especial. Vocês já devem ter percebido isso, né? A natureza jurídica da OAB ela é diferente de qualquer coisa. Não tem nenhum ente jurídico do Brasil com a natureza jurídica da OAB. É sui generis. Então, tem uma série de garantias, enfim, prerrogativas. Mas, se o advogado, no exercício de sua profissão, errar, causar prejuízo a uma pessoa, ele vai ter de reparar o dano? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Há uma responsabilidade porque ele, no exercício da sua profissão, regra geral, está executando um contrato. E esse contrato envolve uma responsabilidade, né? E envolve uma responsabilidade derivada do exercício desse serviço, né? Dessa função, que ele faz através de um contrato de mandato. Então, o advogado ele tem um dever de agir com os padrões que está no Código de Ética, né? Empreender esforços para ajudar a situação jurídica do seu cliente. Então, é uma responsabilidade, uma obrigação de meio. Ele é aquela pessoa que, através de um contrato, fala: eu vou tentar lhe ajudar, vou tentar recuperar seu carro, vou tentar, enfim, melhorar a pensão de alimentos, vou tentar, enfim.
é aquela pessoa contratada para agir em nome de um cliente. Mas e se esse advogado perde um prazo de um recurso que poderia alterar na modificação, né, do destino da causa do cliente? Ele pode ser responsabilizado? Deve, não deve? Como é que se dá essa responsabilização? Uma dúvida não há, ele tem que se responsabilizar. Até rimou, né? Por quê? Porque não se admite inserção de cláusula de não indenizar no contrato de mandato entre advogado e cliente. Então, não pode ter, essa cláusula é nula. Uma cláusula de excludente de responsabilidade não é admitida no contrato de mandato entre advogado e cliente. Bacana. E como é essa responsabilidade? Essa responsabilidade, a natureza dela é subjetiva ou é objetiva? Está aqui. A natureza dessa responsabilidade civil, ela é objetiva, ou seja, é necessário para que um advogado seja responsabilizado civilmente que se comprove a culpa dele. Ele tem que ter agido com culpa ou dolo para prejudicar o cliente. Então, essa obrigação é subjetiva porque, como a gente já mencionou, a natureza dela é de obrigação de meio. Lembre-se, né? A gente tem a obrigação de meio e a obrigação de resultado. A obrigação de resultado é quando a gente se compromete com um resultado específico, e aí a responsabilidade civil é objetiva. Já a obrigação de meio, você se compromete em empreender esforços, não se compromete com um resultado específico, até porque você não pode prometer o resultado. É o caso da atividade do médico. O médico não pode prometer que vai salvar a vida do paciente. Ele promete que no exercício da profissão ele vai empreender esforço para tentar salvar a vida do paciente ou melhorar a sua condição de saúde. Então, é uma obrigação de meio a responsabilidade do médico e uma obrigação de meio a responsabilidade do advogado, que também, pelo amor de Deus, jamais prometam, quando vocês forem entrevistar o cliente, jamais prometam que vai ganhar a causa. Isso não existe, você não pode nem, o que você vai fazer é se comprometer em empreender esforços e, dentro da técnica jurídica, tentar melhorar a situação dele. Essa que é a obrigação de meio que envolve a prestação do serviço do advogado. Até porque depende, né, também. Você pode ser um brilhante advogado e o juiz que foi distribuído o processo tem um entendimento diferente, enfim, o STJ acabou vacilando. Então, não tem como a gente prometer um resultado em uma prestação de serviço jurídico, né? Advocatício. Então, a obrigação de meio, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, precisa que comprove a culpa do advogado, a culpa ou o dolo, ele tem que ter sido negligente, imprudente, imperito ou ter querido causar o dano, né, para o seu cliente, mas não há dúvida de que há, sim, a ampla possibilidade de responder civilmente e até criminalmente, né? Dependendo do caso, por suas ações e omissões. Então, os advogados, eles podem responder administrativamente, que nem está aqui nessa ementa, que é no conselho. Vocês já ouviram falar, né, que tem um conselho na OAB, um conselho de ética que vai julgar infrações dos advogados. Essa é a esfera administrativa. Tem a esfera civil, que é o que a gente trata aqui, a responsabilidade civil, ter que indenizar o cliente por um prejuízo que o cliente teve por conta de sua má atuação culposa, e também, dependendo, por exemplo, se ele desviar dinheiro, é ação criminal, né? Mas beleza. Há uma dúvida, meus amigos, se na relação jurídica entre advogado e cliente nós aplicamos o CDC ou não. Essa questão, ela é uma questão aí um pouco polêmica, a gente vai vendo aqui que tem uma divergência. O advogado, ele se enquadra no prestador de serviço do artigo 14, parágrafo 4º do CDC, que é o prestador de serviço de consumo, favoráveis a este enquadramento jurídico, Cristiano Chaves, Roberto Gonçalves. Contra, eu deixo aqui um julgado de um recurso especial, né, do STJ.
E essa é a posição, inclusive, ó, atualmente majoritária, contra a consumeirização da relação cliente-advogado, advogado-cliente. A posição atualmente majoritária é essa aí. Bacana? Então, tá aqui alguns exemplos de uns RESPs. Também exemplo de RESP aqui mais abaixo, do sentido contrário, ou seja, pela aplicação do CDC na relação, na relação advogado-cliente, inclusive de relatoria da ministra Nancy Andrighi, né? Grande ministra Nancy Andrighi, uma das maiores juristas aí do Brasil, na minha opinião. Quer dizer, ela e os assessores dela, né? Aquela galera que ajuda ela a escrever, porque faz sempre coisa muito bem feita. Enfim, ministra Nancy Andrighi, muito legal. Beleza, meus amigos? Então, há uma dúvida, vamos aplicar o CDC ou não? Há uma divergência aí de opiniões. Beleza? Agora, há também uma parte da doutrina, como Paulo Lobo, que defende que a relação jurídica entre cliente e advogado, ela é uma responsabilidade subjetiva, mas com culpa presumida. Não é responsabilidade objetiva, mas haveria uma presunção da culpa em algumas situações na qual se inverteria o ônus da prova. Então, por exemplo, o advogado, ele perdeu um prazo. Perdeu um prazo. Para o professor Paulo Lobo, o que deve vigorar nessa situação é o seguinte: o advogado que deve provar que o fato dele ter perdido aquele prazo não causou prejuízo ao cliente. Vai haver aí, de acordo com essa interessante teoria do professor Paulo Lobo, a transformação dessa responsabilidade subjetiva em culpa, mas uma culpa presumida, que é um meio termo entre a responsabilidade civil subjetiva e objetiva. Qual é a ideia? Tem que comprovar a culpa, mas ao invés do autor da ação de indenização ter que provar a culpa do advogado, é o advogado que tem que provar que aquela omissão dele ou ação não causou prejuízo para o seu cliente. Beleza? Então, muito interessante aí a possibilidade de inversão do ônus da prova, que é um caminho construído pelo professor Paulo Lobo, muito interessante, que vai dar no mesmo entendimento, no resultado processual idêntico a esse aqui, que a gente acabou de ver antes. Então, Cristiano Chaves e Nelson Rosenval não queriam aplicação do CDC. Qualquer caminho aqui dá no mesmo mercadinho. Por quê? Por que se defende Cristiano Chaves e Carlos Alberto Gonçalves de aplicação do CDC? É para se valer de privilégios processuais, como, por exemplo, a inversão do ônus da prova, a possibilidade de inversão do ônus da prova que tem no CDC. Quando Cristiano Chaves e Carlos Alberto defendem que deve ser aplicado o CDC, atrai o microsistema jurídico, dentre eles, dando dentre as vantagens, essa vantagem aí de inversão do ônus da prova. Beleza? Mas é uma doutrina, né, do professor Paulo Lobo. A regra geral é que a responsabilidade é subjetiva. Bacana? Subjetiva. Ok. Outro ponto importante, meus amigos, para a gente mencionar aqui, é um dever que existe inerente à prestação desse serviço jurídico, né, de advocacia, que é o dever de sigilo. É o dever de sigilo. O advogado ele tem um dever de sigilo em relação aos dados de seus clientes e de não identificação das partes, né, em publicação científica. Então, é possível falar sobre um caso hipotético? Sim. Em tese, sim. Mas falar sobre um caso de um cliente que você defende com um processo em curso não é possível. Você não pode falar. Há uma infração ética aí grave, inclusive ferindo aí o artigo 34, inciso 7 do Estatuto da Ordem. Então, há um dever de sigilo. Esse é um dever, inclusive, uma garantia fundamental, né, do cliente. Fundamental. Do cliente e do advogado também, né? É uma garantia também para o exercício da profissão do advogado. Então, fiquem atentos a isso.
Se o advogado ele quebra esse dever de sigilo, há responsabilização civil. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Beleza? Obviamente, quando o processo transita em julgado e não há um sigilo judicial naquele tipo de ação, aí qualquer pessoa tem acesso a ler os arquivos, né? Ainda mais hoje em dia que é tudo digital, vai ler o PDF da decisão. Beleza? Mas aí é outra situação. O dever de sigilo durante a prestação de serviço é fundamental. Beleza? Outro dever que pode gerar responsabilização civil do advogado é o dever de cumprimento de prazos. Deixa eu beber até uma aguinha aqui, viu, meus amigos? Rapaz, acabei de fazer uma live aí agora e comecei a espirrar, deu uns 20 espirros, aí já senti, pô, vai vir um resfriadinho aí. Ai, ai. Beleza, meus amigos, dever de cumprir prazo. Outra possibilidade de gerar um dever de indenizar por parte de um causídico é ele não cumprir prazo. Eu falo isso para os meus alunos, meus estagiários, para todo mundo. Olha, entendam uma coisa. Você pode ser um jurista ruim tecnicamente. Escrever uma bobagem na sua peça, passar uma vergonhazinha no início da sua carreira, não tem problema nenhum. Que você não pode é perder prazo. Escreva o que se tiver de escrever, mas não deixe de entregar seu negócio até o termo final previsto. Isso é inadmissível. Inadmissível na nossa profissão. A profissão jurídica ela tem que ter um carinho, especialmente a do advogado particular, né, privado, que não tem as prerrogativas de intimação pessoal e tal, que, por exemplo, o Ministério Público tem e tal, Defensoria tem. Essa pessoa ela tem que ficar atenta aos prazos, o advogado, porque essa é a essência, a alma do serviço dele é ser tempestivo. Ser tempestivo, você não pode agir fora do prazo. Então, o dever de cumprimento do prazo é algo assim, você pode não resolver não recorrer, bacana, você dá a ciência da sua decisão, não resolve não recorrer por razões jurídicas, mas você perder prazo, isso aí é inadmissível. Isso aí é inadmissível. Tanto que, neste caso, de quando o advogado não cumpre o prazo, o STJ entende que esse dano é in re ipsa. O que quer dizer isso? O dano in re ipsa é aquele dano íncito da própria coisa. In re ipsa quer dizer íncito da própria coisa, ou seja, por si só já é um dano. O cara perdeu o prazo, a gente já presume que vai haver o dano, né? Porque poderia melhorar alguma coisa na situação jurídica da parte que ficou sem o atendimento daquela diligência, né? Enfim, então, o dano é in re ipsa, ou seja, neste caso de descumprimento do prazo, o STJ tem aceitado de que o dano é presumido. Então, o dano é presumido. Não precisa provar que aquela conduta causou um dano, ele é presumido. É como acontece com o dano moral, né? Dano moral, ele é um dano in re ipsa, em algumas situações, como, por exemplo, a utilização indevida da imagem de uma pessoa é um dano in re ipsa. A pessoa que teve uma imagem utilizada devidamente não precisa comprovar prejuízo para pedir o dano moral, porque a jurisprudência entende que é um dano íncito da própria coisa. O fato daquela situação jurídica acontecer já é motivo de indenizar, já é causa de gerar dever de indenizar, beleza? Aí deixei aqui mais alguns respes. Tem alguns julgados aqui. O ministro Nancy Andrighi também, ministro Luiz Felipe Salomão, outro excelente ministro. STJ, beleza. E, para finalizar não, ainda tem mais 2 tópicos. Eu estou querendo finalizar porque eu já estou aqui nas minhas últimas mesmo. Gilmarzão decidiu que é possível realizar busca e apreensão em escritório de advocacia. Tá aí. Como é que fica hoje, professor, essa coisa da inviolabilidade do escritório de advocacia
Pode realizar busca e apreensão? Atualmente, sim. Viu, galera? É possível, sim, que houve uma discussão sobre isso, né? Sobre uma quebra da inviolabilidade, e aí Gilmar Mendes, em 2010, decidiu pela possibilidade. Claro, se tem uma fundamentação, deve haver fundados motivos, né, para essa investigação acontecer, para esse ato investigatório de entrar no escritório de advocacia acontecer, tem que ter envolvimento do próprio, suspeita de envolvimento, né, do próprio advogado, mas é possível, sim, realizar busca e apreensão em escritório de advocacia. Bacana? Para finalizar, eu quero trazer um ponto muito interessante e comum em outros ordenamentos, como nos Estados Unidos, por exemplo, que é o seguro de responsabilidade civil do profissional da área jurídica. Nos Estados Unidos, praticamente nenhum advogado atende cliente ou age sem um seguro de responsabilidade civil. É assim como o médico lá. O médico, ele atende nos Estados Unidos com um seguro de responsabilidade civil. Por quê? Porque diante do erro do médico lá nos Estados Unidos ou diante do erro do advogado, ele é duramente responsabilizado, né? Em pagar indenizações altíssimas e ele precisa se resguardar com um seguro de responsabilidade civil, que é uma tendência, inclusive, para esse tipo de relação, que é a relação jurídica e a relação médica também, seguro de responsabilidade civil. Então, é possível sim, o Código Civil, inclusive, tem um dispositivo sobre isso, o 787. Então, é possível que um advogado contrate esse seguro de responsabilização civil, para quando, eventualmente, ele tenha que indenizar alguém, ele acione o contrato de seguro e o contrato de seguro salve a pele dele aí, né? Salve a vida dele aí. É um mecanismo muito útil, isso é preciso a gente ressaltar, sim, mas o seguro de responsabilidade civil só vai funcionar quando o dano causado pelo advogado for culposo. Obviamente, isso tem inclusive nas apólices, né? Nas próprias apólices de seguro de responsabilidade civil, que acautela o serviço advocatício, esse tipo de apólice ela já vem expressa lá com essa exclusão. Olha, se o dano causado for doloso, aí a seguradora não cobre, só se for culposo. Porque doloso, né? Ele quis o resultado, ele quis prejudicar o cliente, aí, com certeza, o seguro não cobre. Aliás, nenhum seguro, né? Na verdade, cobre quando a pessoa que sofreu o sinistro causou voluntariamente aquele prejuízo. O seguro de automóvel é assim, se você quis destruir o carro, você não vai receber. Se a seguradora conseguir provar que foi intencional que você destruiu o seu carro, você não vai receber a indenização, né? Acontece, de um modo geral, essa lógica jurídica. O seguro serve para os danos causados culposamente. Beleza, meus amigos? Então tá aqui, esse aqui já não é uma apostila, né? É um plano de ensino, vamos dizer assim, sobre a responsabilidade civil dos advogados, uma abordagem mais rápida. E, meus amigos, é isso, tá bom? Alguma dúvida aí? Deixa eu botar aqui para vocês essa apostila. Aroan, a gente não acabou essa do médico, não? Ou terminou? Eu achei que terminou. Achei que tivesse terminado. Me conte. Eu acho que terminou sim, professor. Depois eu lembrei. Isso, eu acho também, viu? Mas, onde é que eu Boa botei? noite, professor. Só tirando uma dúvida. Boa noite. O artigo são, no mínimo, quantas páginas? Não precisa se preocupar com o mínimo, Eu não. coloquei lá no grupo a informação que o professor disse que Não, eu pensei que era para se despreocupar com o máximo, Bruno. Aí eu fiquei com medo do mínimo, entendeu? Aí, na não, dúvida, eu ia perguntar. não, colega, não é para se preocupar nem com o mínimo
e nem com o máximo. E, então, assim, mas tem que se ter um bom senso, pelo que eu entendi, entendeu? Não, claro, eu não vou fazer uma página de artigo que Exatamente, não né? chega nem a ser uma resenha. Eu sei. A galera já tá pegando o espírito da coisa, é esse aí mesmo. Isso aí, pessoal. É isso aí, quer fazer, quer, mas eu não quero, beleza. Ô, professor, vou contar uma coisa rapidinho, já que estão Diga. precisando descansar, né? O senhor já conseguiu ter acesso aos vídeos? O senhor não está gostando? Como é? Não, tão bons, eu tô gostando sim. Teve um colega de vocês, pá, porra, brocou, um cara fez uma música, achei muito legal, velho. Mas eu acho que foi, Eita, professor, o senhor tá falando da gente, rapaz. eu, Oxi. eu acho que foi de contratos. Ah, não, socorro. É porque a gente fez também uma música. Foi? Em... Aham. Hum, Na matéria de obrigações. de obrigações, Foi né? foi no final que a gente apresentou. Ah, eu acho que eu não vi ainda, não, esse, mas eu me lembro de ter visto. Cadê, meu Deus, essa apostila que eu tava aqui? Ah, eu acho que. Peraí. Pois é, eu não vi isso, mas teve um rapaz que fez uma música sobre contrato de compra e venda. Pô, ficou muito legal, velho. Gostei muito. Hum. Vou até falar com ele para ver se ele apresenta para a galera. Deixa eu ver. Promete A ele gente meio não ponto extra que ele apresenta. É, é, rapaz, foi capitalista, homem. Tudo na base do real, da troca. não, mas é uma oportunidade para ele divulgar o trabalho dele. Realmente, professor, realmente, eu tô sem brincando. Não, é isso mesmo. Mas é isso. Pô, galera, que eu não tô achando aqui, peraí. Pô, eu acabei de riscar o documento, ele não tá aparecendo para mim. Posso mandar por e-mail também, mas peraí, deixa eu ver se eu mando logo aqui. Vou encerrar de qualquer modo aqui a gravação logo. Deixa eu ver.